O diagnóstico em neurologia é, assim, um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa bem, alguns poucos sintomas, às vezes uma dor de cabeça, uma falha na memória, podem apontar para dezenas de condições completamente diferentes. É quase um trabalho de detetive, onde cada detalhe, por menor que seja, conta muito. E é exatamente essa questão que a gente vai explorar hoje. A gente vai mergulhar fundo no raciocínio clínico da neurologia, quase como se fosse uma história de mistério, sabe? Investigando três grandes enigmas: as neuroinfecções, as demências e também os distúrbios do movimento. Então, esse aqui é o nosso roteiro de investigação. A gente vai abrir cada um desses arquivos, analisar as pistas e lá no final juntar todas as peças para chegar ao diagnóstico. Vamos lá. Ok, vamos abrir nosso primeiro arquivo. Imagina a cena. Um paciente chega na emergência com febre alta, uma dor de cabeça muito forte e meio confuso. É um quadro agudo, um ataque súbito e grave. Isso nos leva direto para o mundo das infecções do sistema nervoso, como a meningite. A meningite, basicamente, é uma inflamação das meninges, que são aquelas camadas bem delicadas que protegem o nosso cérebro. E a pista mais importante de todas para desvendar esse mistério está no líquido cefalorraquidiano, o famoso líquor. É ele que vai nos dizer o que de fato está acontecendo lá dentro. E olha que interessante essa tabela. Ela funciona como uma verdadeira chave mestra. É a ferramenta de diagnóstico mais importante para a gente conseguir separar o que é uma meningite viral de uma bacteriana. Vamos olhar a celularidade. Se tem mais de 1000 células e a maioria são neutrófilos, isso praticamente grita bacteriana. E a glicose? Tá baixinha, mas por quê? Porque as bactérias literalmente se alimentam dela. E a proteína super elevada é um sinal da intensa batalha inflamatória que está rolando. Já na viral, o quadro é bem mais brando. Agora, quando a suspeita é de meningite bacteriana, é uma corrida contra o tempo. O ponto crucial aqui é que o tratamento com antibióticos muitas vezes começa antes mesmo de ter a confirmação da punção lombar. Cada minuto conta. O objetivo é atacar a infecção o mais rápido possível, porque qualquer atraso pode trazer consequências bem graves. Então, vamos ao nosso primeiro desafio. Com base no que a gente acabou de ver, qual seria a principal hipótese de diagnóstico para essa paciente? As pistas no líquor são bem claras, né? Elas apontam diretamente para uma das duas possibilidades que a gente discutiu. Bom, no nosso segundo arquivo, o mistério muda de figura. Não é um ataque súbito, mas sim um declínio, lento, progressivo. Agora a gente está entrando no território das demências. Antes de mais nada, é fundamental a gente entender a linha que separa o comprometimento cognitivo leve da demência. Nos dois casos, existe uma alteração cognitiva real, objetiva. Mas a grande virada de chave, o que define a demência, é a perda da independência funcional. É quando a pessoa começa a precisar de ajuda para fazer suas atividades do dia a dia. Essa tabela aqui é fantástica porque ela mostra como as principais demências deixam impressões digitais únicas. O Alzheimer, classicamente, começa com a perda de memória para fatos recentes. A demência com corpus de Lewy já se destaca por alucinações visuais e sintomas de parkinsonismo. Já a demência frontotemporal, essa ataca primeiro o comportamento, a personalidade, e o nome já entrega. Ela degenera principalmente os lobos frontais do cérebro, que são nosso centro de controle social. Essa frase descreve com perfeição o que acontece na variante comportamental da demência frontotemporal. É uma mudança profunda, muitas vezes chocante, na personalidade, e é causada justamente pela degeneração daquela área do cérebro que funciona como nosso freio social, nosso centro de julgamento. E aqui vai nosso segundo desafio. Uma pessoa com perda de memória progressiva que já afeta o dia a dia, com dificuldade para achar palavras e se perdendo em lugares que conhecia bem. Com qual daquelas impressões digitais de demência esses sintomas mais se parecem, hein? Nosso último conjunto de pistas vem da forma como uma pessoa se move. Os distúrbios do movimento, em especial o parkinsonismo, oferecem um conjunto bem único de sinais para o diagnóstico. É muito importante a gente traçar uma linha clara aqui. Parkinsonismo é o termo guarda-chuva para uma síndrome clínica. A doença de Parkinson é a causa mais comum dessa síndrome, mas não é a única. É a diferença entre ter os sintomas e ter a doença específica que está causando eles. Para diagnosticar a síndrome do parkinsonismo, a gente precisa procurar por esses sinais cardinais. O mais importante de todos é a bradicinesia, ou seja, a lentidão dos movimentos. Combinada com o tremor de repouso ou a rigidez muscular, pronto, fecha o critério para a síndrome. Mas aqui está o pulo do gato para o neurologista. Logo depois de procurar os sinais clássicos, é preciso buscar ativamente por sinais de alerta, as famosas bandeiras vermelhas. Se um paciente tem quedas muito no começo do quadro, uma progressão muito rápida,
ou não responde bem ao principal remédio, a levodopa, isso sugere que a causa pode não ser a doença de Parkinson, e sim um parkinsonismo atípico, que geralmente é mais grave. Muito bem. Agora que a gente já reuniu todas as pistas dos nossos arquivos de caso, chegou a hora de conectar os pontos e finalmente decifrar esses mistérios neurológicos. A solução do primeiro caso estava ali, naquelas pistas do líquor. A combinação de mais de 2.000 células, cheias de neutrófilos, a glicose consumida e a proteína lá no alto é inconfundível. O diagnóstico é meningite bacteriana aguda. E o tratamento inicial de emergência é a combinação de um antibiótico potente, a ceftriaxona, com um corticoide, a dexametasona. Isso para combater não só a infecção em si, mas também a perigosa inflamação que ela causa no cérebro. Já no segundo caso, a pista principal foi a natureza do sintoma inicial, uma perda de memória para eventos recentes que se instala devagarinho, de forma progressiva e se torna o grande problema. Essa é a apresentação clássica da doença de Alzheimer. O tratamento inicial para Alzheimer tenta corrigir um desequilíbrio químico no cérebro. Medicamentos como a donepezila funcionam como inibidores da acetilcolinesterase. É um nome complicado para uma ideia simples. Eles ajudam a aumentar os níveis de acetilcolina, que é um neurotransmissor crucial para a gente formar memórias. Decifrar esses casos mostra o poder de um diagnóstico preciso. Mas isso tudo nos leva a uma questão final. À medida que a gente melhora em identificar essas doenças, será que o próximo grande passo da neurologia vai ser a prevenção? É uma pergunta que fica no ar, para a gente pensar no futuro.